O ponto é o seguinte, estou fazendo esse desconto para vocês não, né? Para mim também. Por quê? Não é nenhum ponto de marketing, né? Então, se vocês já estiverem me ouvindo com algum problema, vocês me avisem, tá? Não é nenhuma campanha de marketing, né? Nem nada. O que é né? Que esse ponto que eu estou dando o ponto para vocês? Porque não é Black Friday, né? Não é que mais? Não é Black Friday, não é nenhuma coisa assim temática, né? É porque, bom, vou sendo sincero, né? Então, você vê que a minha facilidade de falar é uma coisa incrível, né? Porque eu sempre trabalhei em banco, fiquei atrás, né, da mesa lá, né? Não atendia cliente, o negócio era fazer modelo, né? Fazer os negócios rodarem, né? Óbvio, né? Validar, né? E fazer modelo para tesouraria, né? E para risco. Bom, esse desconto que eu estou dando agora, o que aconteceu? Esse desconto é bem pontual, né? Por isso que eu vim falar com vocês aqui, né? Descobri há pouco tempo atrás, né, que ter empresa, né, e trabalhar, né, no Instagram, as coisas não é uma coisa, né, fácil, né? Antes de fazer, eu falei, deve ser tranquilo, né? Bom, não é, né? Então tem bastante, porque assim, não tem chefe, não tem chefe, tem vocês, né? Vocês são meus chefes, né? Então o meu objetivo, né, é servir vocês, né? É isso que eu vejo, né, que eu preciso fazer, né? E é isso que eu faço, né? E tento fazer sempre o melhor, né, possível, né? Agora chega a faltar um pouco de tempo, às vezes algum fica sem responder, etc. Mas a ideia central, né, é essa daí. Bom, o que acontece? Né? A minha mãe, né, ela teve um problema, né, grave agora, né, ela teve um problema ano atrás, agora piorou, né? Então, né, ela precisa fazer uma série de procedimentos aí, tá com home care agora, etc. Então tá vindo aí gastos extraordinários, né? E, né, eu gostaria, né, de continuar, né, vamos dizer assim, nessa nova vocação aí que eu descobri, né, que é ensinar. Então, o que que eu resolvi fazer? Falei, bom, eu vou fazer, né, um desconto, né, especial. Eu trago aí o volume 1, né, com 35% de desconto. Trago o volume 2 com 35% de desconto, né? E os dois somados, né, eu dei lá 50%, né? Então você vai achar, eu acho que bobear ficou até mais barato, né, do que a metade mesmo, porque acho que eu dei 15% de desconto, né, no volume 1 mais o volume 2. Aí quando eu coloquei 50, ele foi lá e somou. Mas não tem problema, né? Sem problema. Então, esses dois cursos, né, é coisa assim que para mim, o pessoal vem me falar e fala, poxa, mas esse curso é coisa de, você consegue vender por 5 pau, né? 5, 6. Eu falei, não, mas se eu vendo é muito caro, eu deixo, né, de acertar quem é o estagiário, né, que rala para poder comprar, né? O pessoal, né, day trade está começando, enfim, muita gente, né, assessora, né? Eu deixo de atingir muita gente, então eu não consigo não consigo cumprir o objetivo, né, que é chegar, né, passar a informação para vocês. Então, o volume 1, né, o que ele focou? Né? Ele focou em precificação, ele focou em curvas. Então, você vai aprender a precificar todos os futuros envolvendo moeda. Então, você aprende a DI futuro, dólar futuro, euro futuro, com câmbio limpo, sujo, limpíssimo. Né? Aí eu entro, né, em balcão, né, e a construção de curva desses caras, né, obviamente, tem uma construção de curva de todos esses caras aí. Né? Aí eu entro em balcão, né, falo em NDF, né? Falo de swap. Aí se eu falo de swap, eu vou falar de FRC, né? Então eu mostro como que a gente, né, precifica, né, todos esses instrumentos. Para quê? Porque eu já sabia que no volume 2 a gente vai usar isso, né? Por quê? Depois que você aprendeu a precificar, né, a achar, né, o valor, né, a valorar, né, cada um dos instrumentos, o que você vai fazer? Vai fazer duas coisas importantes: é sensibilidade, né? Então lá, né, no volume 2 você vai ver que tem uma porrada de coisa em relação à sensibilidade, né? Então, por exemplo, poxa, quanto da minha operação, né, é explicada pela não linearidade, né? Explicada aí pela convexidade, né?
quanto que dessa operação é explicado de forma linear. Né? Então, por exemplo, eu mostro lá, né, o delta, né, o delta no caso é, né, a duration modificada, que equivale ao delta, se a gente for pensar em opção, né, e todo mundo gosta, né, então se a gente for pensar em opção, o delta, né, ele equivale ao que? A duration modificada, né, e o gama equivale a quem? Ele equivale à convexidade. Né? Então eu explico isso, né? Então é um pouco mais quantitativo, né, do que o primeiro. Né? Porque são coisas que é importante, por exemplo, você vai trabalhar com opção, né, e não sabe esse começo, daí a coisa complica. Né? Então eu explico lá, né, essa parte. Né? Eu explico a TIR, qual a diferença de TIR, né, para um full evaluation, né, para avaliar, né, o meu ativo, né, de forma total. Então, utilizando toda a curva. Né? A TIR eu uso um número só. Né? É como se a curva fosse flat. Né? E se eu vou avaliar, né, se eu vou precificar o meu ativo, né, de forma total, aí eu uso a curva inteira. Né? Então, a TIR, eu dimensiono ela somente no ponto, né? E o Full Evaluation, né, que é o MTM, né, total do nosso amigo lá, né, no caso, a precificação, né, do instrumento que vai gerar MTM, né, a gente que vai gerar o PNL, né, então né, eu uso toda a curva, né, lá do instrumento. Eu estou um pouco assim, meio afobado hoje, porque assim, eu estou tendo algumas, né, a cabeça está meio enrolada aí ultimamente, né, mas já já as coisas, né, voltam aí ao normal. Né? Então, né, tem essa parte de sensibilidade. Né? Então, tem, por exemplo, vamos supor que o Banco Central ele vai lá e desce a taxa de juros. Né? O que acontece com a sua posição? Né? Então, você consegue, né, ou com o seu resultado, na verdade. Né? Então, você consegue, né, dimensionar, né, o choque que você vai dar na curva desde da taxa de juros, né, que a gente está dizendo que vai subir ou vai descer até o final da curva. Então você pode falar, eu quero um choque paralelo, aí choca paralelo, né, paralelo para cima, paralelo para baixo. Eu quero que o choque ele pegue mais, né, no curto prazo. Aí vai lá, você consegue dimensionar, né, exatamente como o choque vai ser no curto prazo, né? Vai fazer assim, aí ele volta lá e fica quase flat aí no longo prazo. Né? Aí eu falei, eu quero fazer um outro tipo de cenário. Esses cenários são clássicos, né, no mundo da renda fixa, né, do swap, etc. Enfim, aí eu vou fazer um outro tipo de cenário. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um choque, né, para curto prazo, só que eu quero que a taxa de juros ela desça. Eu vou descer a taxa, não vou subir. Né? Então você vai lá, começa com a taxa lá embaixo, ela vai subindo lá, né? E ela no final ela fica flat. Né? Então a magnitude do choque e a dimensão, né? Você escolhe, né? Até onde que o choque vai pegar, né? Que tem que adequar a sua posição. Né? Isso é uma coisa bem bacana que todo mundo deveria saber, mas pouca gente explica. Né? Isso eu vou descobrir por quê. Né? Aí tem mais coisas, tem o cenário de steepening, né, de flattening. Né? Então, por exemplo, o que eu faço? Né? Eu vou lá, desço uma parte da taxa de juros, né? Lá, vamos supor que o Banco Central vai cair a taxa de juros. A gente fala, poxa, vai descer a taxa de juros. A gente vai lá e desce a taxa de juros, né, do curto prazo. Aí no longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai subir. Né? Porque se eu descer a taxa de juros, quer dizer que eu tenho um cenário inflacionário, certo? Agora no curto prazo. Aí eu desço a taxa de juros. Certo? Aí depois você olha para frente, né, e fala, opa, se eu contive a inflação no curto, né, a inflação vai voltar lá no longo. Né? Então, vai ver que ela torce, a taxa de juros ela torce. Né? Depois, quando eu for mostrar um pouco mais do curso, você vai ver que a curva ela torce. Né? Então, a curva inverte. Né? Então, por exemplo, se você está comprado no curto, né, e vendido no longo, você vai ter aí uma mexida grande no seu PNL. E é isso que eu mostro também. Eu falo, poxa, você pode fazer, né, um delta hedge. Né, mas esse delta hedge ele não tá preparado, né, para torção de curva. Né, porque aí você mexe aonde? Né, você mexe na convexidade. Né? Lembra que, né, o delta, né, é a primeira derivada. Certo? Então,
quando você faz o seu delta hedge, você vai ter exposição aí à convexidade, né? Isso que pouca gente aí pega, né? Então você pode ter um prejuízo por conta disso. Então eu mostro como diferentes cenários, né, que geralmente é steepening, flattening, né, shock up, shock down, né? Então o choque, né, o choque no curto prazo, né? Então é short shock, né, up and down, né? Então eu concentro no curto, né, para cima e para baixo, e o paralelo, né? E daí, né, o que acontece? Quando você varia o choque, né, você vai ter um PNL diferente. Fala, opa, né, se eu dei um choque aqui, né, eu tenho o meu cenário base, né, então seria o cenário de hoje lá. Aí eu vou lá e falo, poxa, e se acontecer isso aqui na posição? Né, vamos supor que o Bacen ele diminui, aumenta a taxa, aí eu vou lá, eu quero saber se eu vou aplicar isso no steepening, no flattening, né, ou nos outros dois, no curto para cima ou no curto para baixo. Né, aí eu decido isso. Né, ou paralelo, vamos dizer paralelo. Certo? Aí eu vou ter uma exposição, ou seja, um PNL diferente, certo? Aí se eu vou ter um PNL diferente, né, o que acontece? Eu posso ter lucro ou eu posso ter prejuízo, certo? Beleza. Aí você vai ter essa sensibilidade na sua carteira. Isso na tesouraria é muito comum, gente. É bem comum. Tá. Aí, então, entra o DV1, tá? Então, assim, nisso tudo aí, os choques vão ser DV1, né? O choque pode ser, sei lá, 25 bases, 50 bases, 100 bases, né? Um cenário que ele não seja muito forte, porque quando o cenário começa a ficar forte, aí começa a virar cenário de estresse, né? Que eu falo também mais para o final do curso. Né? Então, aí é só mais para chegar na sua exposição. Por quê? Essa exposição que a gente chegou, a gente vai calcular o quê? O risco. Né? Então, a gente vai calcular o risco de cada uma, né? De cada um dos cenários. Então, por quê? Né? Porque você vai conseguir ver, né? Você vai ter a parte que você controla, né? Qual que é a parte que você controla? Onde que você perde dinheiro? Onde que você pode perder dinheiro? Você pode perder dinheiro, né? Num hedge, então numa exposição, né? Por exemplo, você vai ter com gap, né? Na sua LM, né? No seu Asset Management Liability, certo? Aí você está com gap lá, né? Num determinado vértice. Então, lá é um lugar que você pode perder dinheiro, porque vamos supor que você fechou lá uma operação, aí o cara antecipou o pagamento, você fala, pô, estou com gap lá. Né? Lá, né, você tem uma exposição, mas você consegue definir, você decide se você vai fechar um hedge ou não, né? Fechar a contraparte ou não. Né? Então, isso você tem controle, você controla a sua exposição. O que você não tem controle é do mercado, né? É da volatilidade que vem no mercado. Isso não dá para controlar. Né? Uma vez que chega, né? Aí já é tarde. Então, você tem controle da sua exposição, isso tem controle. Aí quando eu coloco o VAR, né? Quando eu coloco a volatilidade, correlação, aí você vai entender o quê? Fala, bom, essa exposição que eu criei, esse cenário que eu coloquei lá para mim, ele me gerou tanto de risco, né, na minha carteira. Esse outro cenário aqui gerou X, esse outro cenário gerou Y. Né? Então você pega, aí você começa a criar uma sensibilidade de risco, né, dado o cenário que você está. Né? Então isso é bom para quê? Para você conseguir, né, gerenciar a sua carteira e ficar preparado para movimentos adversos. Estou falando de risco, entende? Então, se eu estou falando de risco, estou preocupado com movimento adverso. Né? Então, movimento que que você não está, que você não gostaria de ter. Por exemplo, se você está comprado no curto, né, e vendido no longo, imaginar essa operação aqui, comprei no curto e vendi no longo, certo? Então, se a curva ela sobe paralela, poxa, você vai ter uma variação bem pequena das duas, né, do seu PNL. Agora, se ela torce, né, aí o que acontece? Aqui eu estou esperando que eu estou comprado aqui, esse cara cai, né, aí eu perco aqui, aí eu estou vendido aqui, esse cara sobe. Você perde as duas pontas. Né? Por isso que é importante, né, você entender, né, que a curva ela também torce. Por quê? Para a curva inverter, igual a Treasury está invertida há pouco tempo, né, o que acontece? Eu vou ter um cenário, né, que é benéfico, que é o quê? É um cenário que eu tenho. Né, o que é uma curva normal? A curva normal é quando, né, o curto prazo ele está, né, abaixo do longo prazo. Né? Então, uma curva assim saudável é uma curva assim, ela está com curto prazo aqui e o longo prazo está aqui, porque eu tenho mais risco no longo do que mais risco no curto. Beleza.
Aí, o que pode acontecer? O que aconteceu, né, no passado recente aí? Né? Ela vai invertendo aqui, ela fica flat, né? O flat quer dizer o quê? Eu tenho o mesmo risco, né, hoje, no presente, do que no longo. Aí ela faz o quê? Inverte. Né? Aí se ela inverte, aí as coisas complicam, porque as suas posições, né, não vão estar preparadas para isso. Você vai ter que ajustar tudo. Né? Beleza. Aí o que vai acontecer depois no futuro? Ela vai desinverter. Né? Aí ela vai lá e desinverte. Né? Aí quando ela desinverte, geralmente, isso é o quê? É um presságio, né, de crise. Né? Então, desde 2000 não, desde 1966, isso sempre foi verdade. Né? Então, sempre que a curva ela inverteu, né? Sempre que a curva inverteu, né? E depois desinverteu, né? Veio aí uma crise. Né? Só em 1966 que furou. Né? Agora que quando ela inverteu agora em 2022, nós estamos aí esperando, né? O que vai acontecer. Né? Então, tá todo mundo aí na espera. Né? Então, por isso que cada coisinha que te fala, poxa, a qualidade de crédito dos Estados Unidos piorou, porque todo mundo pensa em quê? Né? A curva está desinvertendo e pode vir o quê? Crise. Né? Então, eu vou explicando aí, né, como que funciona, né, para você simular, né, impactos, né, de movimentos, né, do Banco Central. Né? Então, o Banco Central mexe na taxa, né, quanto que mexe a exposição. Aí, depois disso, a gente vai falar do quê? Vai falar de volatilidade. Né? Volatilidade, nós vamos falar de volatilidade. Né? Volatilidade, a gente pode falar. Vamos colocar o modelo de VAR, que é mais fácil assim. E VAR, que tem volatilidade, certo? Quer dizer, alguns, né? Então, assim, uns você calcula, por exemplo, VAR histórico, ele não tem correlação. A correlação está implícita na série, né? Consequentemente, também não tem volatilidade, dado que a minha premissa é que o passado ele vai se repetir. Né? Agora, fora esse carinha aí, a gente vai mexer com quem? A gente vai mexer com o VAR delta gama, e não por acaso ele chama delta gama. Esse delta gama vem da onde? O delta gama, o delta, ele vem da onde? Você lembra desse cara aí da onde? Da opção. Né? Primeira derivada. Né? O gama também ele vai estar lá. E vem da onde? Segunda derivada. É que a opção, né? Uma opção Black-Scholes, né? Ele tem o mesmo motor, né? De cálculo que tem, né? Um VAR. Né? Um VAR. Né? Se for um VAR aí delta normal. Né? Então daí a gente coloca o gama para quê? Segunda derivada, a gente vai colocar o gama para corrigir a convexidade. Né? Então por isso que a gente coloca, né, o gama lá na jogada. Depois a gente vai falar do quê? Né? De um VAR, né, com decaimento, né, exponencial, chamado IUMA. Né? Então tem dois jeitos de fazer esse cara aí. Então você dá peso, né, para as variáveis mais recentes. Né? Esse cara aí é bacana de fazer, porque você consegue, porque imagina que você tem um VAR lá de, sei lá, 2 anos. Poxa, mas 2 anos não representa mais, ou 5, né? Geralmente o pessoal pede 5, 5 anos. Os 5 anos não representa mais o que está sendo hoje. Né? Hoje é outro momento. Né? O Trump chegou aí, fez bastante coisa diferente. Né? Você viu aí as treasuries, né, que perderam a correlação lá com o DXY. Né? Então tem muito ativo que, né, que se descorrelacionou momentaneamente. Que acontece. Né? E tá aí, e o nosso trabalho é exatamente entender, né, como a gente pode, para onde que a gente tem que olhar, né, dado que as coisas mudaram, né, de direção. Né? Bom, aí o Ilma, então, ele serve para o quê? Para você dar peso para eventos recentes. Né? Para você não. Porque você não pode ter pode, né? Mas você teria aí, né, um movimento que aconteceu há um dia atrás, né, refletindo, que vai ter o mesmo peso que aconteceu há 2 anos atrás. Né? Então, isso pode ser aí talvez aí um erro. Talvez. Tudo depende. Então, o Gama está aí, né? Desculpa, o Ilma está aí, né? Para ajustar isso. Né? A gente vai ter também, né? Que eu coloquei o Monte Carlo. Né? Todo mundo fala, é Monte Carlo, difícil, não sei o que lá. Não, né? Vai ver que não é tão difícil assim. A gente começa lá com um ativo. Então, esse é um ativo, né? Ele vai ter, você vai calcular, né? Você vai ter vários cenários para esse ativo. Né? Aonde o Monte Carlo dá uma dificultadinha é onde? Quando você vai fazer o Monte Carlo, por exemplo, do DI futuro. Né? Por quê? Porque, ou de 2 ativos, vamos supor aqui
de $1, né? E do, sei lá, um vencimento de DI futuro aí bem líquido, né? Por exemplo. Porque se eu pegar, né, e somar os dois riscos, aí eu tenho o VAR do DI e eu tenho o VAR, né, do dólar spot, vamos supor, ou dólar futuro. Né? Eu tenho os dois lá, né? Eu tenho o VAR dos dois. Beleza, aí eu vou lá e somo. Poxa, mas eu não posso somar os dois. Porque isso seria para o Monte Carlo, né? Eu vou lá, tiro o cenário, etc., tiro a média de cenários, vou lá e vou ter dois VAR. O VAR lá do DI e o VAR, né, do dólar futuro. Só que se eu somar os dois riscos, o que eu estou fazendo? Eu estou desconsiderando a correlação entre eles, né? Então, para colocar a correlação dentro do Monte Carlo, daí que dá um trabalhinho. Né? Mas você vai ver que tem muita coisa lá que se assemelha às opções. Do Monte Carlo, você vai trabalhar com Wiener, né? Que assim, é simples, né? Explicando é simples, fazendo também. A gente não pode assim elocubrar muito. O Monte Carlo ele não é um salva-vidas, né? Ele não vai trazer uma coisa assim, como posso dizer assim, uma coisa diferente para você, assim, mega diferente. E não, ele vai te dar N cenários, né? Só que esse monte de cenário, ele está dentro de uma distribuição que você escolheu e você parametrizou. Né? Então ele vai ter lá a média e o padrão. Né? Isso não tem como fugir. Né? Então você pode ter aí um Monte Carlo, né, que seja risco neutro, né? Que o risco neutro é o quê? Né? Eu vou depender de quem? Eu vou depender da minha média, né, mais, né, a volatilidade, né, vezes um ruído, né, o ruído branco. Né? Só que aí, quando eu posso, então esse é o risco neutro. Né? Agora, aí eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu colocar minha média, né, como padrão, eu posso colocar um drift. Um drift é uma tendência do modelo, né, que você vê. Né? Então você pode colocar, falar, ó, eu vejo uma tendência aqui para o dólar assim. Aí você coloca dentro do Monte Carlo uma tendência. Né, que é uma coisa bacana de fazer também, bem diferente. Né, você vê em bastante lugar, né, fazendo isso é muito feito aonde? Em opções. Né? Opções é muito comum você rodar Monte Carlo, né, porque é mais assertivo, né, muito mais assertivo, na verdade. Né? Então, quando você vê uma opção, né, você vê lá Black and Shows, né, pouca gente roda Monte Carlo, né, porque dá trabalho, né, é computacionalmente mais difícil, né, mais estressante, mas é uma maneira mais bacana de você conseguir, né, avaliar, né, quanto vale aquele cara. Né? Então, são assuntos bacanas que você vê que eu vou falar, né, de opção dentro, né, pelo menos a mesma ideia, né, pelo menos vou falar do motor de cálculo da opção, vamos dizer assim, né, e daí você vai pegar a familiaridade, porque no próximo, né, ano que vem, eu quero fazer um de opção. Né? Então, mas você vê que eu vou passo a passo. Né? Primeiro você tem que aprender, né, futuro, né, futuros, né, mercado futuro, mercado a termo. Aí estão focados em quê? Em dólar, DI, né, dólar, DI, FRC, dólar, DI, FRC, DDI, e agora eu vou colocar lá a Sulfur, né, que a bolsa acho que deu uma estabilizada, já dá para colocar, né, a Sulfur e a Ster, né, substitui quem? A LIBOR de dólar e a LIBOR de euro, né? E a Euribor também, né? Que vai funcionar para compor aí né, a Ster. Né? Então, eu vou colocar esses dois caras aí lá no volume 1, para quê? Para ele chegar no volume 2. Eu vou colocar IPCA também, que muita gente sentiu falta. Eu acho que vale a pena porque a gente consegue, né, casar aí com inflação, que vai ficar bacana. Então, esse curso, né, acho que eu estou com 43, eu tenho mais umas 2 horas para baixar agora, estou com 43 aulas, eu estou começando a falar de VAR agora, né, então aí eu vou falar de VAR, né, aí depois, né, o stress test, ele já vai estar, né, montado, porque são os cenários, né, com impacto maior, né, porque eu estou seguindo quem? Eu tenho que seguir alguma coisa, não dá para sair da minha cabeça, né. Então, estou seguindo o BIS, né? Então, que é o benchmark para banco, né? Estou seguindo o BIS, estou seguindo as metodologias da B3 e estou seguindo o Banco Central, né? Porque tem que ter embasamento, né? Não dá para soltar alguma coisa para vocês sem ter embasamento. Né? Então, esse é o embasamento que eu estou, né, trabalhando. Então, gente, pouca gente sabe isso. Né? Eu não sei porque o pessoal não faz curso sobre isso, mas do meu ponto de vista, é fundamental. Né? Porque isso você aprende e leva para a vida.
Não vai fazer um curso aí, né, e depois você esquece. Não, esse cara aí você vai levar para a vida, vai explicar para o filho, para a esposa, para a mulher. Eu tenho um aluno que ele falou assim, cara, seu curso lá é bacana, tá? Meu, eu dei aula no bar, tá explicando para a galera no bar. Isso eu achei um barato. Falei assim, professor, aí eu vou dar uma aula em tal lugar, eu posso, né, usar tal coisa? Eu falei, cara, pode, meu, né, tem. E falei, o que importa é que a informação ela seja difundida, né? Esse que mais, né, é mais importante. Precisamos dar né, como posso dizer assim, precisamos, sempre estar melhorando, precisamos virar a chavinha, né, da pessoa física que está virando, né, que está virando, né, que está vendo que as coisas não são tão fáceis, né? Precisa estudar, gente, não tem jeito. É uma formação, né? É igual uma formação para alguma profissão que você vai trabalhar, né? Então você fala, puxa, como que eu posso ficar bom nisso? Cara, repetição, estudo, repetição, né? E entender, né, o todo, né? Como que as coisas funcionam, né? Como que as coisas se interligam. Né? Então, a parte de risco é legal para você conseguir mensurar, né, se você está, né, se você está muito, sua exposição está muito grande, né, se você está se atrevendo demais, né, ou não. Né? Então, isso é uma coisa bacana. Aí, eu estou vendo aqui de colocar, eu preparei mais ou menos já, né, uma aula bônus, né, para quê? Para falar de projeção, né, da Selic. Né? Como que a gente pode projetar, né, para onde que o Banco Central pode ir? Né? Aí entra FRC, porque, por exemplo, por que você FRC, FRA? Você, poxa, por que você falou de FRA? Né? O FRA, você vai usar para, se você pegar a curva de DI e colocar ela toda em FRA, você consegue ter uma ideia para onde o Banco Central está indo. Né? Então, é um belo indicativo para você ver para onde que ele está indo. Você pega o DI, isso explica no volume 1. Você consegue entender, né, para onde esse cara pode ir. Né? Por quê? Porque o FRA, ele mostra pedaços do futuro. Né? Ele mostra lá, né, pedacinhos assim, por exemplo, lá, eu vejo de hoje, né, até 30 dias. De hoje a 30 dias, esse cara é o quê? Não é um termo, né? Não é um FRA. Esse cara aqui é uma curva à vista, sai de hoje. Aí de 30 a 60, eu já estou vendo o futuro. Estou vendo, começa de 30 e vai até 60. Esse cara é um FRA. De 60 a 90, esse cara é outro FRA. Então eu começo a ver pedaços da curva isoladamente. Né? Então é mais fácil para entender para onde que o Central está indo. Né? E enfim, o FRA é uma coisa muito importante que a gente não tem esse costume aqui no Brasil. Porque lá fora, quando eu for falar da Ster, quando eu for falar da Solfier, o que acontece? Lá fora, elas são formadas em FRA. Elas são formadas em... Lá eu vou ter, né, 30, 60, 180, né? Então um mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e um ano, né, de swap. Né? Então eu tenho curvas, isso explica um pouquinho agora isso eu conto lá no nosso, né, lá no volume 2. Né? Então eu tenho curvas né, de 3 meses que tem vencimento lá em 2050. Você fala, caramba, como pode ser isso aqui? Né? O que é isso? São operações de swap em pagamento de cupom, né? De 3 em 3 meses, que por exemplo, aqui a ELSEG que eu tenho aqui, né? Ele vai lá, ele pega as informações do mercado, né? Compila e solta, né? E solta aí no sistema. Né? Então você consegue ter uma ideia, né, do valor da SOFR. Então, a SOFR, uma curva, tudo depende da liquidez. Né? Então, num mês, né, a SOFR de um mês você vai buscar né, em futuros, né, na bolsa. A SOFR de 3 meses você vai buscar em swap. Né, e 3 vezes acho que, assim, eu acho que até dá, acho que a bolsa, a B3, ela só pega swap. Ela pega só swap. Né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Né? Ela não chega nem a pegar futuro. Foi a curva dela de swap. Mesma coisa para Ster. Né? Isso é interessante. Mas enfim, né? Então é bastante coisa aí, né, para você ter conhecimento, né, para ver como que as coisas elas se interligam, né? Porque não dá para a gente ficar assim seguindo uma pessoa e as coisas não dão certo, porque eu tenho muito aluno, gente, que perdeu dinheiro, né? E não foi pouco, né? É bastante. Né? Então, assim, infelizmente, não tem muito milagre, a gente precisa estudar, né?
repetir. E eu sempre estou aí, né, para tirar dúvida, né? Esses últimos 2 meses, 3 meses, fiquei mais ou menos lá, né, um pé lá, um pé aqui, para tentar resolver os problemas aqui, mas agora as coisas estão aí, pelo menos eu descobri uma forma né, de resolver. Então, em suma, né, essa promoção aqui, ela não é uma promoção lá de Black Friday, é uma promoção lá da mamãe, né? Eu preciso eu preciso de recurso para deixar ela bem, né? Ninguém vai pegar dinheiro, vai viajar para Nova York, mas assim, eu falo assim, eu estou vendendo um produto, né? Então eu estou explicando para vocês, né, que esse negócio aqui não dura, né? Porque esse conhecimento aqui é muito bom, cara. Assim, é mega valioso, né? Então, eu não posso queimar ele assim, mas tem vezes, né, que a gente precisa tomar uma atitude, né? E não dá para prioridades, prioridades são prioridades, né? Não tem como. É por isso que eu estou aqui hoje, né, falando com vocês. Então, eu espero que vocês aproveitem, né? O preço, putz, o preço a gente deve estar, deixa eu ver aqui, colocar aqui olhando para cima aqui que eu tô com, por aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, acho que bobear é mais fácil. Ó, vamos lá colocar aqui, lá no site, né, da Ideia Fim, né, tem todos os links lá no Instagram, né? Então, ver aqui, olha, de 1.675, se eu colocar o cupom BLACK, coloca o cupom BLACK, hein, gente, pelo amor de Deus. Não vou pagar o valor cheio, não. Vou colocar o cupom BLACK. Ele sai aqui à vista por 1.172. Né? Então, esse aqui eu tenho aí 30. Opa, vou aumentar isso aqui, hein? Esse ponto errado. Depois eu vou colocar aqui no volume 1, 35%. Aqui está 30%. Então, esse cara vai mudar. Então, deixa eu ver o volume 2. Vai vir o valor certo. Então, vamos ver lá. 2. Estou procurando, procurando no Google aí, pra você ter uma noção. Vou ver aqui. 2. Cadê tu? No Google, esse cara sumiu. Mas eu faço a conta aqui, ó, calculadora. Cadê minha planilha de Excel? Aqui, sim, de Excel a gente resolve a vida. Vou subir aqui. Aí vai ficar aqui 1.675. É igual, esqueci de igual aqui, igual. Vezes aí. 5. Vai ficar 1.088, gente. 1.088. 1.088 num, 1.088 no outro também. Eu teria 5% os dois, né? Dar esse cupom aqui que ele está errado. Mas se você, no volume 1 mais o volume 2, aí ficou bacana, quer ver? Eu queria que vocês levassem exatamente esse, porque daí vocês viam, né, o volume 2 também. Seria bastante saber a aceitação de vocês, porque é uma coisa que vocês não estão acostumados, acredito eu, né? Acostumados a ver. Então, vamos lá. Eu acho que o volume 1 mais o volume 2, eu tô com medo de falar o preço errado aqui. Deixa eu entrar pelo Instagram, aí, acho que vai dar ruim. Mas é coisa, afim, para mim, coisa que eu lembro que saiu mais barato, né? Ele saiu assim, coisa de R$ 1.400, né? 1.400 alguma coisa, né? Os dois volumes, né? Porque era para vocês terem mesmo, né? Esse é o intuito. Vocês terem eles aí com vocês. Então, gente, eu vou. Que horas são aqui? 11h30. Vou querer segurar muito vocês aqui. Desculpa ter feito a live aí muito tarde, né? Era para ter saído antes, né? Mas é isso aí, né? Coloca lá o cupom lá, é o Black, né? Eu vou arrumar o ponto lá do volume 1, pelo visto lá tá 30%, é para ir para 35%, né? E daí
como eu estou falando hoje com vocês aqui, são 11h29, né, e do dia 27 eu vou colocar até quinta-feira, tá? Aí vocês aproveitem que vocês não vão se arrepender. Nossa, eu tenho pouquíssimas pessoas, assim, eu não lembro de pessoas que reclamaram do curso, né? Eu não tenho, juro. Pode falar, você podia fazer vídeos mais curtos, concordo. Mas assim, o conteúdo, né, que tem lá, né, a forma que é explicado, elogio muito a didática também, graças a Deus, porque eu nunca dei aula, sempre formei muita gente em banco, né, mas nunca cheguei a dar aula. Isso é que é engraçado. Minha mãe foi professora. Minha mãe, meu avô, né, meus tios, acho que eu herdei, né, de alguma forma aí. É, engraçado, foi minha mãe agora, né? Minha mãe, ela não está escutando, ela está escutando, mas ela não consegue também falar por causa do Parkinson, né? Então ela só dá risada, né? Sorri, né? Então é engraçado, né? Então ela tá achando o máximo, né? Então quem diria eu dando aula, é uma coisa que eu gosto muito, né? Passar conhecimento, né? Aprender e passar aí para vocês, né? Então, gente, é isso aí, né? Então né, é a motivação de tudo, né? Porque é uma coisa que eu faço, né, os posts que eu faço com o maior prazer para vocês, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, eu consigo falar dos assuntos que eu curto, né? E eu vejo que vocês também gostam, né? Eu vejo que tem um padrão ali ou aqui, né? Que prefiro mais isso do que aquilo, eu tento fazer né, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Coisas que eu não faço é falar de muita coisa que está sendo batida na mídia. Isso eu faço muito pouco. Então, geralmente eu foco lá fora, porque pouca gente foca lá fora. Então, ano que vem eu pretendo fazer um curso, né, em inglês, né, lá para o mercado americano, que eu trabalhei bastante tempo para eles, né, e para o mexicano. O mexicano, estou pensando ainda, mas o americano é bom porque é mais fácil, mais ou menos, mas é mais fácil, pero no mútil. Mas é bacana, eu só não sei, enfim, estou pensando alto aqui. Mas é isso aí, gente, é isso aí, tá? Então, obrigado por vocês estarem por aqui, obrigado né, pelo apoio, sempre vocês estão aí curtindo, comentando, né? Putz, é muito bacana, porque o pessoal que segue aqui, né, a nossa página, eu sei que é bem diferente, né? É diferente igual os alunos, né, lá do grupo de alunos, né, que o papo lá é sensacional, o nível é muito alto, né? Mas não quer dizer que você não possa fazer perguntas. Eu falo para os caras, eu falo, gente, pergunta besta são as mais importantes, cara. Porque depois, essa pergunta besta tira a sua dúvida, a dúvida de um monte de gente, né? E você destrava. Né? Porque pode ser que só essa dúvida, ela é o que faltava para você conectar um monte de ponto. Né? Então isso é muito importante. Né? Perguntas, assim, bobas, né? Tem que ser feitas. Você pergunta boba, né? Tem o problema de você não perguntar. Então, manda mensagem para mim, eu respondo. Né? Eu faço muito call com os alunos também. Tem gente que fala, tem entrevista. Eu faço call com a pessoa também para ver como que ela tá, o que pode responder, o que pode perguntar, né? Que essa tesouraria dá uma amassada, né? Dá uma complicada. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Espero que, né, todos estejam bem, né? Vai ficar gravado, né? Eu vi que a pessoa perguntou que vai ficar gravado. Para ver se o conteúdo, né, o valor da parcela de boleto. Não tem parcela de boleto ainda, Matheus. Infelizmente. Infelizmente. Vamos ver se eu consigo, né? Eu vou pensar nisso aí eu vou pensar com carinho nisso, que eu sei que é importante, porque eu sei que cartão de crédito é complicado, né, gente? Que mais aqui? E o pessoal perguntou preço, né? Mas é isso aí. Aí acabei entrando tarde, vai ficar gravado, tá? E depois eu venho aí para mostrar um pouquinho mais do curso, né? Então, dá uma entradinha lá, né? Tem as aulas, né? Acho que tem umas aulas grátis, mais tranquilas, né? E daí depois, né, a ideia é sempre ficar desafiando vocês, né? E se você entra no curso, você conhece tudo, né, aí não faz sentido, né? Eu quero trazer coisas que vocês não conhecem, né? Porque ver coisas que vocês já conhecem e fala, meu, pra quê? Não é vitalício, né? Augusto, não é vitalício, cara, mas 2 anos, tem 2 anos aí para gastar, dá tempo, né? Dá tempo, né? E se precisar, né? Aí, putz, viajei, trabalhei, eu dou uma estendidinha lá para você conseguir concluir, né? Damos certificado, eu faço certificado, só estou devendo um agora para um aluno meu, né? E estamos aí, gente. Então, qualquer coisa é só perguntar, né? Só mandar um oi, tá bom? Gente, um grande abraço e obrigado por vocês ficarem aí
né? Até 11h30 aí conversando comigo aí, tá bom? O horário, né? Estamos aí. Qualquer coisa é só perguntar, gente. Grande abraço e boa noite para todo mundo aí.